Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje é santificação é uma relação. Santificação é uma relação. Está em Romanos 8, do 12 ao 17, que diz: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, relação quer dizer ligação, vínculo, conexão, associação. Relação entre mim e Deus, entre mim e Jesus, entre mim e o Espírito Santo, ela é uma ligação, um vínculo. Eu tenho com eles um relacionamento. Eu tenho com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O cristão que faz uma rendição total de si a Cristo admite que Cristo é o Senhor da sua vida. Sim, se você admite Cristo como Senhor e seu Salvador, você admite que Jesus é o Senhor da sua vida. Em Romanos 14, do 7 ao 12, diz: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, como diz aqui, o versículo 8 é: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos,
nós somos do Senhor. Então, quando a pessoa reconhece isso, que ela é do Senhor, vai ser muito mais fácil a vida dela. Muito mais fácil. A regeneração, a justificação e a adoção de Deus, nós vamos estudar mais tarde. Serão outros estudos. Mas essas três coisas, regeneração, justificação e adoção, estabelece o direito de Deus sobre nossa vida, sobre o cristão. Se o cristão quiser entender o que é mordomia, ele deve recorrer a estudar a santificação. Aí sim, ele vai entender que ele e tudo que ele tem pertence a Deus. E sempre pertenceu. O homem do mundo pode não entender isto. O ímpio, o filho do diabo, aquele que vive para si mesmo, ele pode não entender isto. Mas o cristão, ele tem que entender que ele foi regenerado, justificado e adotado por Deus. E agora, como filho de Deus, ele deve ser um filho obediente que faz a vontade de seu Pai. Então, na mordomia, a pessoa estudando a santificação, ela vai entender que o que ela é e tudo que ela tem pertence a Deus. Nunca mais os templos das igrejas locais, elas precisariam fazer campanhas de mordomia, para a pessoa dar 10% do seu tempo na obra de Deus e dar 10% do seu salário. Não precisariam mais essas campanhas, porque o cristão, ele pertence 100% a Deus. 100%. Tudo que nós temos, tudo que nós ganhamos, o nosso tempo, devemos dedicar a Deus. Não uma coisa, como se dizer assim, obrigatória, mas uma coisa lá do coração, uma coisa baseada no amor, que é perfeito em Deus. Deus é amor. E então nós supriríamos as igrejas, vamos dizer igrejas, denominações, os templos, sem precisar ser convocado. O pastor ou o líder não precisaria mais convocar as pessoas para o serviço na obra, para estarem presentes no culto, para fazerem evangelismo, para trabalhar para servir a Deus e ao próximo. Não precisaria mais. Por quê? Porque uma pessoa santificada, uma pessoa separada, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, uma relação com Deus, ela faria as coisas voluntariamente. E o tempo que é gasto com isto poderia ser usado na pregação do Evangelho, no doutrinamento cristão
e em tantas outras coisas mais úteis. Não seria perdido tempo tendo que fazer campanha para comprar ventilador, campanha para comprar ar-condicionado, campanha para comprar geladeira. Não! A pessoa que tivesse o dinheiro, ela mesma iria, compraria e doaria para a igreja. Ela veria a necessidade da igreja e diria: eu posso fazer isso. E eu vou fazer. Ia lá, comprava a geladeira, mandava entregar na igreja. Ou chamava mais 4 ou 10 irmãos. Irmãos, vamos juntar. Cada um dá um pouco, a gente compra uma geladeira para a igreja. Porque nós precisamos. Os bancos. Eu lembro quando estava fazendo a evangelização lá no bairro Antonina, em São Gonçalo, que eu não pedi nada. Um dia eu cheguei, o irmão José tinha colocado um portão de ferro na casa dele, e como ele era pedreiro e sabia trabalhar também com madeira, ele usou as madeiras que estavam no lugar do portão e fez bancos. E nós saímos de dentro da casa, da sala, e passamos a fazer o culto no quintal. Aí apareceu o Cícero, que me levava para o culto para este trabalho. Depois o Isaac, e o Isaac tinha uma caixa de som dele e um violão, e sabia tocar e levava. Eu nunca falei nada com ele sobre isso. Até o vizinho, que era de outra denominação e era carpinteiro, fez um púlpito e doou para a gente, porque ele gostava de ouvir o que era cantado no culto, o que era pregado, e não foi preciso pedir nada a ninguém. Nós fazíamos pequenas reuniões e cada um levava uma coisa de comer e ali funcionava as coisas. Por quê? Porque as pessoas ali só queriam servir, só queriam participar da obra de Deus. Então um fez os bancos, podia fazer as tábuas são minhas, eu vou guardar lá atrás, ia dar cupim. Mas não, ele pensou que poderia fazer uns banquinhos para que as pessoas pudessem sentar. O Cícero botou o carro dele para que eu não precisasse mais ir de ônibus e subir um morro, era uma escadaria muito grande. E ele me levava. E o Isaac, ele tinha a caixa de som e o violão. Ele podia falar: não, quem tem que dar isso é a igreja. A igreja que tem que comprar uma caixa de som e um violão para esse culto. E não, ele pegou a dele e colocou no culto. Então, foi uma coisa voluntária. Não foi preciso fazer nenhuma campanha, nem dizer uma palavra. Não disse uma palavra. E de repente tinha um trabalho, e já vinham visitantes, já vinham outras pessoas. O dono do bar até falou com a irmã Edivanda, que gostava muito daquela hora, que ele parava tudo para prestar atenção no culto lá do bar dele. Ele parava tudo para prestar atenção no culto. Os recursos vinham espontaneamente. E se o cristão
com vidas santificadas, ele pode fazer todas as necessidades dos templos, das igrejas, das denominações. Jesus Cristo, ele só precisa de pessoas que compreendam isso, que agora, depois de ter aceitado ele como um único e suficiente Salvador, a pessoa é um filho de Deus. Ela pertence a Deus em tudo. Ela é um filho obediente que cumpre as ordens de seu pai. O sair às ruas e anunciar que Cristo seria... Anunciar a Cristo para o cristão seria algo que traria satisfação à pessoa totalmente consagrada. A ordem de Cristo em Atos 1:8 foi: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Infelizmente, em muitas igrejas existe a questão do ciúme. Quando chega um novo convertido, que ele rapidamente ele começa a pregar, e ele prega muito bem, e as pessoas começam a querer botar ele à frente de um trabalho, e aquele que está antigo, está lá na igreja há 40 anos, que nunca quis fazer nada, agora quer, reclama. Eu estou aqui há 40 anos e nunca me deram nada para fazer. Esse daí chegou aqui agora e já querem botar ele na frente do serviço. Por que isso acontece? O mundo é o campo da evangelização. Quando uma igreja ela tem muitos líderes, muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas santificadas, ela vai olhar para o bairro mais à frente e vai dizer: nós estamos em Samaria, agora nós vamos para a Judéia. Primeiro nós estamos em Jerusalém. Aí nós vamos agora para a Judéia. E um daqueles líderes, seja o novo ou o antigo, ele vai para frente daquele trabalho e vai plantar mais uma igreja. E depois eles vão ver, tem Samaria. Eles vão para Samaria e vão plantar mais uma igreja. E assim por diante, até os confins da terra, até a África, a Ásia, o Oriente Médio, todos os países. Eles irão reunir aquela coleta e enviarão missionários para os lugares onde não tem ninguém pregando o Evangelho de Deus. Isso iria acontecer naturalmente e espontaneamente, sem briga, sem ter que ficar parando o culto para fazer campanha, gastar dinheiro com propaganda e para levantar dinheiro para certas coisas que deveria ser uma coisa natural nas igrejas. Deveria ser uma coisa natural. Então, a santificação é uma relação, um vínculo
entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e o homem. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por mais este dia que passou, Pai, e por esta mensagem, Pai, que através do Teu Espírito Santo, Tu toque no coração dessas pessoas que estão ouvindo, sejam elas cristãs ou não cristãs, essas que ouvirão, e que Teu Espírito Santo fale, Pai. Complete aquilo que nós não conseguimos, que Teu Espírito Santo complete no coração de cada uma dessas pessoas. Que estejamos mais crentes santificados, crentes consagrados totalmente a Ti, crentes que têm um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.